Começou o Café com Aposta, edição Premier League, rodada do final de semana, rodada 6, né? Rodada 6 da Premier League. De cara na tela já temos Manchester City e Nottingham Forest, já falaremos dele. No momento eu tenho aqui, ó, embaixo de mim aqui, né? Liverpool no final de semana, as últimas análises que fizemos, o Liverpool bateu no final de semana, Manchester City bateu também, Arsenal bateu, algumas partidas um pouco mais difíceis do que as outras, e United, né, meu? Mais uma vez, United mostrando aquele serviço maravilhoso. Mulei United pagando. Eu tinha comentado de um possível back Brighton, né? Eu cheguei a pegar o back Brighton, mas o United não tá fácil pro United. E aí no over a gente ficou a ver navios nos dois jogos. De cara temos o líder Manchester City enfrentando o Nottingham Forest. City a 1,18. Não dá, né? City a 1,18. Assim, ó. Como diz mestre, professor, o Yoda do trade esportivo Netuno, se você tem método para trabalhar o Manchester City a 1,18 no seu back City, back boleto, back favorito, trabalhe o Manchester City a 1,18 contra o Nottingham Forest. Manchester City aqui, eu tava vendo o over, né? Eu tava pensando num possível over. Manchester City primeiro, ganhou todas, Nottingham Forest na 8ª posição. Jogando em casa o City. Temos odd para o over 2,5? Talvez um over 2,5? Temos 1,45. Porque assim, ó, dá para pegar 1,45? Até dá, dependendo da postura da partida. A postura da partida a gente imagina como vai ser, né? O City amassando, empurrando e tal. Só que a gente viu o City, jogou Champions League no meio da semana. Se esperou também que fosse atropelar. Venceu, mas não foi, né? Teve ali, saiu atrás, virou o jogo, venceu, mesmo saindo atrás e perderam o primeiro tempo, consegue uma remontada, como esperado. Então assim, vou ficar de fora, tá? Não vou colocar na nossa planilha. Se você tá acostumado com o City, você sabe como serão as coisas. Arsenal e Tottenham, eu que não dei moral o campeonato todo pro Tottenham, eu vou falar já. Eu acabo ficando de fora pela seguinte questão aqui. Eu até cogitei, talvez, se a gente olhar o histórico dos times, os dois estão invictos, tanto o Arsenal quanto o Tottenham. O Tottenham, se fosse há 5 semanas atrás, eu falaria um lay Tottenham aqui, um back Arsenal, coisa do tipo. O Arsenal jogou na Champions no meio de semana. Tá? O Arsenal joga em casa contra o Tottenham. O Tottenham não tá fazendo nada, eles tiram férias aí, não tem campeonato europeu. Os caras tiram férias no meio da semana, né? Fica só descansando. Qual é o impacto que isso vai ter nesse jogo contra o Arsenal? O Tottenham, que está em segundo no campeonato, o time que não se esperava nada, tá em segundo no campeonato, fazendo gols, é um belo de um feito. E aí, vai ser um jogo mais difícil pro Arsenal? Será que essa odd do Arsenal não deveria ser 2 e alguma coisinha ao invés de 1,74? O Arsenal que jogou, mais uma vez, né, no meio de semana. Então é meio complicado. Mais uma vez, às vezes ficar de fora é melhor do que perder dinheiro, né? Então aí também aqui, infelizmente, tem que acabar ficando de fora. No jogo de sábado, de 4 da tarde, de Burnley e United, cara... Tipo, eu não combinei, tá? Esses jogos aqui. Não fui eu que fiz a tabela. Mas, ó, Burnley e United. Aqui tem duas coisas. Burnley, uma campanha horrorosa, tá? Do Burnley, uma campanha horrorosa. O máximo que eles conseguiram foi um empate com o Nottingham Forest, certo? E o United tem sido o time que pra gente tá ajudando, porque a gente tá entrando contra eles e os caras tão pipocando jogo após jogo, após jogo, após jogo. Foi assim contra o Arsenal, foi assim contra o Brighton. Olhando a odd, olhando o peso da camisa, dos times, você falaria um back United, mas quantos jogos fora de casa o United venceu? Vamos dar uma olhada aqui, um total de 0, né? Perdeu pro Arsenal fora, perdeu pro Tottenham, 2 jogos mais difíceis. O Burnley é um time da 2ª divisão, subiu, eu esperava um pouco mais do Burnley, tá? Esperava um pouco mais do Burnley, mas assim, o Burnley e o Luton, que são os caras que vieram lá de baixo, estão brigando pra cair, estão se esforçando bastante. Se fosse qualquer time contra o Burnley,
eu falaria leia o Burnley, Beck é outro time. Se fosse qualquer time contra o United nessa odd de 1,70, eu falaria leia o United, porque o United tá numa fase terrível aqui, ó, os últimos jogos, perdendo os últimos jogos. Daria talvez pra gente pensar aí sim no over 2,5 de Burnley e United em um possível duelo dos desesperados. E quando a gente vem para esse over 2,5 a 1,65, Burnley e United a 1,65, talvez os dois times acabam tomando muito gol, mas também faz pouco, né? O Burnley fez 4 gols no campeonato só, o United fez 6. O United tem pouco mais de 1 gol por jogo, o Burnley não tem nem isso. 3 jogos do United bateu o over 2,5. Do Burnley só no último não bateu, que foi aquele jogo horroroso de segunda-feira, nos outros todos bateu. Eu vou abrir a nossa lista, né? Eu vou abrir aqui, ó, Burnley, vamos colocar aqui Burnley, o time da casa, né? O Burnley, é difícil escrever Burnley, tá? Burnley over 2,5 numa odd 1,65. Eu gosto. Eu não amo a entrada. Eu não amo essa entrada, mas eu gosto. Eu penso muito na fraqueza do Burnley e no desespero do United. E na nossa sequência aqui, não é a sequência cronológica, mas a sequência do Bolsa de Aposta, temos aqui, ó, Chelsea e Aston Villa. Fiquei de fora de vários jogos do Chelsea e esse vai ser mais um, né? Mais um jogo do Chelsea. Chelsea na 14ª. O que aconteceu com Chelsea e United, hein? Eu lembro de anos atrás ver os caras decidindo no final de Champions. Olha a posição da rapaziada, como tá difícil. Não é fácil ser Chelsea, não é fácil ser United. Chelsea e Aston Villa lá embaixo. Eu tinha pensado para essa partida também o over 2,5 justamente por conta do Aston Villa, né? Que bateu bastante, sai bastante gol na partida. Mas o Chelsea tá lá embaixo, é um dos times onde menos sai gol no campeonato inglês. E, cara, eu fico de fora dessa partida. Não olho A, não olho B. Liverpool e o West Ham. Aí sim, Liverpool e o West Ham. Estamos falando dos ingleses de Liverpool que estão realmente surpreendentes. E o West Ham que, mais uma vez eu repito, o West Ham tem mais sorte do que competência. Porque se a gente olha esses jogos do West Ham aqui, ó, tá na 6ª colocação. Eles perderam do City, como esperado. Eles venceram o Luton, lá da parte de baixo da tabela. Eles venceram o Brighton num jogo que eles foram amassados. Eles venceram o Chelsea num jogo que eles foram amassados. E é praticamente a mesma coisa, né? O over 2,5 a 1,46, justamente aí pelo retrospecto das duas equipes recentemente marcarem muitos gols. Eu fico até na dúvida agora, né? De qual entrada a gente acaba colocando nessa planilha. Beck Liverpool a 1,45. É o over 2,5 a 1,46. Eu inicialmente pensava muito no entrar no over 2,5, mas eu vou contra o meu coraçãozinho, vou contra a minha vontade inicial. Já te falo porque eu vou colocar 1,45. Os gols eu consigo pegar melhor no live do que necessariamente no pré-live, como fazendo agora aqui, analisando números, etc. Foi o caso da semana passada, né, que os dois over não bateu, mas os backs, os lays bateram tudo. E muitas vezes eu acabo entrando em partida, eu entro em over à frente, entro em under à frente, under limite, over limite, todas essas coisas, fazendo trade ao vivo no exchange, tá? Para essa partida, fiquei na dúvida, realmente, entre over 2,5 ou o Beck Liverpool. Vou pegar o Beck Liverpool. Vou colocar na planilha o Beck Liverpool. O meu queridinho está na sequência. O Brighton enfrentando o Bournemouth. Brighton na 5ª colocação do campeonato, enfrentando o Bournemouth, aí, um time que também briga ali na parte de baixo da tabela contra um possível rebaixamento. Não venceu ainda no campeonato. Beck Brighton. Tem nem o que falar. Beck Brighton, cara, o futebolzinho dos caras tá maravilhoso, excelente. Venceram United, venceram Newcastle, tropeço contra o West Ham, como eu falei aqui, amassaram o West Ham, acabaram perdendo, venceram o Wolves, esperado, venceram o Luton, como era esperado. Esperado também aqui o Brighton, a fase do Brighton, eu vou falar pra você, cara, a fase do Brighton, pô, eu posso estar sendo muito empolgado. Mas a fase do Brighton, pra mim, principalmente contra o Bournemouth,
Era pra isso aqui tá 1,20 alguma coisa, tá? É que o Brighton não tem nome. Tipo, 1,28. O Brighton não tem nome. Por isso que não tá 1,3, 1,28, né? Alguma coisa assim. Por isso tá 1,4. Mesmo assim tá baixo, né? Na sequência temos o Sheffield enfrentando o Newcastle. Sheffield que está lá na parte de baixo da tabela. 17º colocado enfrentando, recebendo o Newcastle numa odd 1,5. Eu tenho um certo problema com esse back Newcastle. A gente olhar aqui recentemente, o Newcastle venceu o Brentford, mas venceu com um gol de pênalti. Um jogo foi 1-0 só. Eu esperava mais gols nesse jogo, a gente tinha entrado no over. Com o Brighton, sabia que podia dar Brighton na fase boa. Esse contra o Liverpool, Newcastle estava vencendo com 1 a mais até o finalzinho do jogo, toma virada. Contra o City, imaginava que poderia acontecer o que acabou acontecendo, e aí vence o primeiro jogo de 5-1. Eu não sei se eu me empolguei muito com o 5-1 lá no começo do campeonato do Newcastle. Eu vou acabar ficando de fora, tá? Eu vou acabar ficando de fora e até falo pra vocês aqui já dos outros jogos que a gente tem aqui. Luton e Wolves, 2 times lá da parte de baixo da tabela, também tô fora. Crystal Palace e Fulham, times muito intermediários, próximos demais até aqui na 9ª e 10ª posição. Vou acabar ficando de fora, porém tem um jogo que eu acho legal que é o Brentford. O Brentford enfrenta o Everton. Se a gente olhar aqui recentemente, então tem essa derrota aí para o Newcastle, que a gente comentou agora há pouco, né? Um pênalti. Tem um empate contra o Bournemouth, meio tropeço, daria para eles terem vencido essa partida aqui. Tem um empate contra o Crystal Palace, o time ali da frente, né? Eu confiava mais no Brentford nessa partida. Ganha do Fulham, empata contra o Tottenham na abertura do campeonato. Só que o Everton tá lá embaixo. Acredito no Brentford e essa odd para o Brentford a 1,86 me interessa. Então eu acabo indo no Brentford a 1,86 aqui no Bolsa de Aposta. Fico de fora do Newcastle, mas aqui estamos falando de Brentford e Everton. Brent e Everton acontecendo no sábado a 1h30 da tarde. Eu acabo entrando a favor do Brentford. Também talvez acho que tomei 2 red semana passada e aí eu tô meio assim, né? De a gente encher isso aqui de entradas. Essas odds que você viu aí na tela estão no Bolsa de Aposta. Bolsa de Aposta mais uma vez ajudando aqui o Café com a Aposta. Todas essas odds que você viu aí. O City jogando aqui contra o Nottingham Forest. Não é só essas odds que a gente coloca na tela. Tem mais coisa, né? Então se eu clicar aqui, ó, City, Nottingham Forest, por exemplo, eu tenho aqui o over 2,5 que eu comentei. 3,5. Você acha que vai dar, sei lá, 7-0 pro City aqui, ó. Over 6,5 gols, mod 15,5. Você vai encontrar lá a Liga dos Campeões, Campeonato Brasileiro, Bolsa de Aposta tem aí milhares de campeonatos. É um exchange, tá? Não são apostas a Panther. Se você assistiu até aqui, ó, o que é lei? Lei é quando você está contra o time. Então ele não pode vencer, pode dar empate ou a vitória. Então se eu falar aqui, por exemplo, lei Manchester City, se eu falar isso, significa que pode dar vitória do Nottingham Forest ou empate, tá? É isso que significa. Ah, eu não sei o que é isso. Procura aí o trade esportivo, Netuno, no YouTube. Você vai aprender bastante com ele. Você pode usar o Bolsa de Aposta, link na descrição desse vídeo. Boa sorte pra gente, boa sorte para o Liverpool, boa sorte para o Brentford, principalmente nessa odd 1,86. Não pega nenhum lei hoje, né? É isso. Ficamos de fora de vários jogos aí por medo. Essa é a verdade. Muretamos. Somos medrosos, protegemos a carteira. Até semana que vem.